8h10. Vamos falar agora de Lava Jato. O ex-procurador da República e ex-deputado federal Deltan Dallagnol afirmou neste domingo que o Supremo Tribunal Federal garante a própria impunidade. A declaração foi dada em resposta às críticas do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que chamou Dallagnol de ativista político e disse que ele se beneficiou financeiramente da Operação Lava Jato. O ministro disse que Deltan e o então juiz e hoje senador Sérgio Moro gostavam muito de dinheiro e que, na verdade, estavam envolvidos em um movimento político. Sérgio Moro não comentou a declaração. Michel Magu, 10 anos do início da Operação Lava Jato. E, na sua opinião, ela fez mais bem ou mal para a política brasileira? Bom, são perguntas extremamente complexas. Mas com certeza a Lava Jato foi muito importante para a política, para a sociedade, para que a impunidade na política seja combatida. A gente ser humanos que acreditamos que é necessário evoluir, crescer e ao mesmo tempo parar com esse mal do século que é a corrupção. É necessário sim, a Lava Jato veio trazer grandes avanços para o Brasil. O grande brasileiro, a grande maioria dos brasileiros não querem essa criminalização da política, mas sim que os criminais políticos estejam presos, que estejam pagando pelos seus crimes. Então, com certeza, é importante sim esses avanços que nós conseguimos com a Lava Jato. O que não pode acontecer é excessos e, ao mesmo tempo, combater a criminalidade de uma forma complicada, não respeitando a lei, não respeitando o devido processo legal. Isso aí tem que ser questionado. Agora, que o brasileiro e a grande população se posiciona a favor da Lava Jato, nós sabemos que isso aí é verdade, isso é real, isso é concreto. O Bolsonaro ganhou a primeira eleição defendendo e sendo anticorrupção. Talvez esse afastamento com esse discurso tenha lhe custado a sua segunda eleição, ao mesmo tempo das brigas que teve com o Moro, todo esse cenário tenha tido um custo alto político. A Lava Jato foi muito importante para o Brasil e, ao mesmo tempo, temos que continuar a condenar qualquer tipo de corrupção. Político é, sim, empregado da população e não pode se servir do cargo. Tem que viver para a política e não da política. Mas não houve uma desconstrução, Magu, dentro do que você disse, da imagem da Lava Jato, tendo em vista até que o presidente Lula voltou ao poder, foi eleito, ele que havia sido preso durante a operação e foi eleito em um movimento aí de desconstrução da imagem da operação em si? Concordo que houve esse movimento, mas se a gente for analisar friamente os números, a popularidade, a gente for de fato compreender as novas pesquisas no Brasil, um dos pontos que mais se destacam é o novo crescimento da população em favor do trabalho anticorrupção. Ao mesmo tempo, essa é a questão. Essa mesma desconstrução trouxe novamente à luz, à tom, a sensação e a motivação de combater a corrupção e essa desconstrução. A gente tem que destacar isso, Rafael, Josiel, que a população quer na política renovação, quer gente mais qualificada, mais competente, que conhece dos problemas, que traz soluções e, ao mesmo tempo, que não está nesse sistema. E se a gente for acompanhar as últimas eleições na Argentina, nós vemos o Milei que se vendeu como uma pessoa antissistema. Ao mesmo tempo, nós vamos para Portugal, agora onde venceu a centro-direita e a extrema-direita cresceu, quadruplicou, o mesmo discurso de antissistema contra os políticos, contra tudo que há, com uma renovação completa. E o Brasil não é diferente dessa realidade internacional e global. E a gente vê também as pesquisas nos Estados Unidos, onde o Trump volta a estar com melhor índice de aprovação, com melhores números contra o Biden, que é o atual gestor. Não é nada por acaso, não é nada que não seja um movimento global. Tudo pelo contrário, tudo alinhado, tudo organizado, movimentos polarizados que se organizam de forma global
multi-identitário e, ao mesmo tempo, que condizem com muitas pautas lógicas e, ao mesmo tempo, de ir contra o que está, que é o sistema já organizado e, ao mesmo tempo, a principal bandeira, renovação política. Josiel Menezes, 10 anos do início da Operação Lava Jato. De um lado, ela trouxe o combate à corrupção, o combate à impunidade para o país, e de outro, trouxe fatores como a criminalização da política, uma clara demonstração de parcialidade do poder judiciário e quebra de alguns setores da economia, como o da construção civil, que só agora vem tentando recuperar o tempo perdido. Na sua opinião, a Lava Jato fez mais bem ou mal para o país? Fez bem e mostrou a realidade, né? Mostrou a realidade da política brasileira, do envolvimento de políticos com empresários, na questão das rachadinhas, ou seja, naquele dividendo a mais que o político ganha aí para que possa fazer aí um contrato, né? O político que estou falando na questão do governo federal, para que possa fazer um contrato aí com a empresa dessa, com um sistema todo corrupto que havia com relação à construção e tudo mais. A questão principalmente até fora do Brasil, né? Então é muito difícil, né, quando você destrói toda uma ideia de tentativa de normatização do dinheiro público no Brasil, como aconteceu. Ou seja, a Lava Jato ela veio para mostrar a realidade. E os poderosos não gostaram dessa realidade e acabaram, então, tentando reverter a situação. Mas para a população brasileira, a Lava Jato sempre vai ser benéfica. Veja bem, 90 bilhões de reais que foram desviados, apenas 6 bilhões foram devolvidos aí. E mesmo assim, agora começa todo esse trabalho para, de certa forma, perdoar aí as empresas que estavam envolvidas em toda essa situação. Ou seja, quase que a anulação completa da Lava Jato em todos os sentidos. A gente fica triste com isso, porque, na verdade, foi uma amostra de como estava o sistema político corrupto no Brasil, né? Então, a gente nem cita nome diretamente, uma pessoa ou outra estava inserido no sistema, e olha que a Lava Jato só não foi para frente, de acordo com algumas pessoas que fazem uma investigação mais a fundo, é porque o próprio judiciário poderia estar aí com um pezinho nessa Lava Jato, né? Então é muito difícil essa questão, porque o próprio divulgador de todas aquelas conversas, né, do Moro, Dallagnol e tudo mais, não citou outras partes que poderiam estar aí através dessa pesquisa, desse levantamento que foi feito com a Intercept. Então é muito difícil, a população ainda tem esperança que a Lava Jato possa surtir um efeito melhor ainda para a política brasileira. Porque a gente acredita que a política, ela não tem como ser 100% correta e honesta, mas ela precisa chegar pelo menos a 50%, viu? 8 horas e 19 minutos aqui em Goiânia. A gente quer a sua participação. Estamos ao vivo, canal da TV Brasil Central no YouTube e também no nosso WhatsApp 99109-5099, 99109-5099.